Um homem entra em um auditório. Tinha apenas um piano no palco e uma luz. Não tinha absolutamente ninguém nesse auditório. Era ele, a luz e o piano. O homem se aproxima do piano, dá uma volta nele, analisa o instrumento, toca algumas teclas e vai embora. Em poucos instantes, ele já tinha percebido um detalhe. Esse não era o piano dele. Eles haviam trazido um modelo errado. Era um piano diferente do que ele estava acostumado a tocar. E para piorar, estava com uma série de problemas. Algumas teclas não funcionavam, outras não estavam afinadas. Um dos pedais não estava funcionando. Simplesmente não dava para fazer um concerto em alto nível com aquele equipamento. O auditório era a Opera House de Colônia, na Alemanha, e o pianista, um cara chamado Keith Jarrett. À noite, naquele mesmo dia, aquele mesmo auditório receberia cerca de 1.300 pessoas para vê-lo tocar. A casa estaria lotada, todos os ingressos tinham sido vendidos. Keith tinha vindo dos Estados Unidos para fazer essa apresentação, mas ele se recusou a tocar. Naquelas condições, era simplesmente impossível fazer uma apresentação em alto nível. A produção do concerto chamou um especialista para tentar dar um jeito no piano. Tentou contactar lojas da região, mas não havia tempo hábil até o show para resolver o problema. Foi então que a mágica aconteceu. Uma das promotoras do evento, um estudante alemão de 17 anos, se aproximou de Keith, contou sua história e praticamente implorou para ele fazer o show. Contou que àquela altura cancelar o concerto seria uma tragédia para ela, que praticamente arruinaria a sua carreira que estava apenas começando. Keith se sensibilizou com a história e decidiu subir no palco. Obviamente, não seria uma apresentação que ele tinha programado. Não dava para ser. Então ele se sentou no piano, com a Opera House completamente lotada, tocou uma ou outra tecla para se ambientar e, na sua genialidade, construiu um mapa mental das teclas que poderia e que não poderia usar e começou a improvisar. Foi aí que a mágica aconteceu. Depois de mais uma hora de improviso, Keith encerrou o show, com menos teclas funcionando do que havia começado, o que se traduz, ao final do concerto, em um tom mais urgente e agressivo para sua improvisação. E a gravação do Call Concert, até hoje, é um dos álbuns ao vivo de jazz mais importantes de todos os tempos, sendo a principal obra da carreira de Keith Jarrett. A mágica que aconteceu naquela noite de 1975, nas condições que aconteceu, nunca mais poderia ser repetida. Olá, sou o Paulo Moreira, sou o criador do Mapeando a Aprovação e eu te contei essa história porque no primeiro vídeo da jornada da aprovação eu te falei sobre como que você pode ter uma estratégia melhor para atacar a quantidade de matérias que você tem disponível no seu tempo escasso. No segundo vídeo eu te dei 3 passos práticos para você aplicar já naquele dia para você melhorar os seus estudos. E hoje, seguindo essa sequência lógica, seria eu te contar que mesmo que você faça tudo que eu te falei no primeiro, no segundo, quando você chegar na hora da sua prova, você nunca vai se sentir preparado, nunca vai se sentir confiante de que você vai passar. Todas as vezes em que eu fiz uma prova de concurso, eu tinha certeza que eu tinha feito o meu melhor, mas eu não tinha certeza da minha aprovação, porque não depende apenas dos seus fatores. Então, vai ter momentos em que a prova vai estar muito difícil, você vai achar que não vai dar e você pode acabar querendo desistir, igual o Keith poderia não querer tocar por não ser o instrumento dele, por não ser o piano dele, mas ele resolveu fazer esse esforço. Então, quando você chega na prova, às vezes a prova ela não vai estar fácil. Eu lembro claramente assim, cheguei na prova do TCU, cara, a prova estava muito difícil, muito difícil. Mesmo eu me preparei relativamente pouco tempo, mas foi muito intensamente. Então, eu me julgava que eu estava bem preparado até. A prova foi muito difícil. E teve um momento assim que eu, cara, não sei se eu vou conseguir. E eu pensei, cara, quer saber? A prova tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Quando eu fui fazer o vestibular do IME,
mesma coisa. Lembro da prova de física, que ela veio extremamente difícil. E eu saí da prova e falei, cara, se eu passar em física, eu acho que eu posso estar dentro das vagas, né? Porque a prova veio muito difícil. Mas qual foi a minha surpresa? Foi todo mundo achou difícil também. Foi uma sorte do destino, lógico, minha preparação, mas minha nota foi a maior em física e eu fui o segundo colocado geral naquele vestibular. Na questão do TCU, quando eu peguei a prova de estatística, cara, eu falei, não sei nem por onde começa. E eu acabei que eu deixei as cinco questões de estatística em branco, ou seja, eu zerei uma matéria. Lógico, isso estava dentro do edital. Se o edital falasse você tem que tirar um mínimo por cada matéria, eu não faria isso, né? Eu teria que chutar. Eu deixei tudo em branco, porque se eu chutasse eu poderia perder pontuação também. E quando eu saí da prova, perguntei para todo mundo deixou em branco. Então, às vezes a gente pensa assim, cara, vou desistir dessa prova, não estou bem preparado, ou vou desistir dessa prova porque tá muito difícil para mim. Cara, tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. Você nunca vai chegar no local e vai falar, cara, tá fácil, vou voar nessa prova. Lógico, pode ser que aconteça, mas para 99% das pessoas isso não acontece. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para fechar a jornada da aprovação tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. Confia na sua preparação. Você não tem como garantir que vai passar, mas você tem como garantir que você se preparou da melhor forma possível e não economiza esforço na sua preparação. Não economiza. Se tiver que nos véspera do edital, véspera da sua prova ali no mês anterior, se você tiver que pegar férias, que tiver que fazer, faz, cara. Se tiver que fazer qualquer coisa para se preparar melhor, faz, porque você não pode passar sua prova, pensar assim, poxa, se eu tivesse mais uma semana de estudo, se eu tivesse estudado um pouquinho a mais naquela semana, naquela véspera, eu poderia ter ido melhor. Não deixa acontecer isso com você. Não deixa. E hoje, para a terceira aula da jornada da aprovação, eu fiz uma enquete. Qual aula ajudaria mais você? E qual ganhou foi estudo por questões. Estudar por questões tem um vídeo, eu tenho 2, 3 vídeos aqui no canal que eu mostro eu estudando por questões, como que é na prática. E eu acho que o que vai hoje ajudar mais vocês é vocês entenderem melhor como que se estuda por questões, sem ser um estudo direto por questões para aprender, mas sim qual a importância das questões na sua preparação para concurso. E essa aula eu peguei diretamente do Mapeando a Aprovação. Para quem não sabe, Mapeando a Aprovação é o meu programa, que eu tenho um programa completo de preparação para concurso. Lembrando que domingo à noite, às 21 horas, vou fazer uma live no YouTube, vou te mostrar como que funciona o Mapeando e vou te falar se funciona, se é bom para você ou não. Lá vou te explicar e você vai decidir se isso vai ser bom para você ou não vai ser bom para você. Eu te garanto que quando eu entro em alguma coisa, eu não entro para perder, não entro para cumprir tabela, eu entro para ganhar. E eu sei da responsabilidade que eu tenho, da quantidade de pessoas que eu impacto, eu recebo mensagens diariamente, quantidade de famílias. Eu mesmo fiz uma pergunta lá no Instagram, por quanto você pagaria no Mapeando? As pessoas falam assim, não tem valor para garantir o futuro dos meus filhos, não tem valor para garantir minha estabilidade financeira. Então eu sei que eu estou aqui, não estou de brincadeira, eu estou para ajudar você a conquistar o seu sonho. Então, no domingo à noite, eu vou te mostrar como que funciona o Mapeando a Aprovação e como vai funcionar para essa nova turma. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui embaixo a pré-inscrição para o Mapeando a Aprovação. Por que você deve fazer a pré-inscrição? É o seguinte, no domingo, às 21 horas, eu vou abrir a inscrição para a nossa turma. Mas o pessoal que se pré-inscreveu, eles vão receber meia hora antes o link de acesso para comprar o curso. E qual que é a vantagem de receber meia hora antes? É o seguinte, lá no Mapeando você tem mentoria em grupo comigo, você tem acesso às aulas, lógico, você tem alguns bônus que eu vou falar no domingo, você tem acesso à comunidade e para os 20 primeiros que se inscreverem no curso, você ganha uma mentoria comigo, mentoria via Zoom, em que eu vou ligar o meu celular, vou ligar meu computador, você vai ligar o seu e a gente vai se ver e vai conversar por 1 hora. Lógico, tem outros bônus lá dentro que com certeza vai compensar para você. E é o seguinte, eu estou fazendo esse curso porque esse curso é o que eu gostaria de fazer quando eu estava me preparando para concurso.
mas eu não pude fazer porque não existia. Esse é o curso que eu julgo que vai acelerar a sua aprovação realmente. É o curso que eu gostaria de ter feito, que aceleraria muito a minha aprovação desde lá de trás, lá quando eu pensei em estudar para concurso na minha primeira vez. Me perdoe que eu vou falar aqui, mas eu estruturei esse curso, eu estruturei o valor de entrega desse curso, eu estruturei o preço desse curso de forma que você desligue a oferta, desligue lá, pô, recebi, vai ser tanto, eu vou receber isso, isso, isso e isso. Que você fala assim, não, eu não vou comprar. Quando você toma a decisão de não comprar, você sai na cabeça pensando, eu sou muito burro, porque esse curso, ele está realmente valioso para você. Me perdoe essa palavra, mas esse é realmente o melhor que eu posso fazer. E eu vou deixar agora vocês com a aula de questões. Eu gostaria agora que você deixasse aqui embaixo o que você achou da jornada da aprovação, o que você espera do curso e quais são suas dúvidas da jornada da aprovação. E mais uma vez eu peço para você que, se essa aula que eu vou te passar aqui contribuir com a sua preparação, compartilha com quem também estuda para concurso, beleza? Então aqui a gente está na tela do Mapeando a Aprovação. Na verdade começa aqui, né? Que aqui tem as boas-vindas e o funcionamento do curso. A gente tem lá cada módulo desse aqui vai ser liberado em um período específico. Os 2 primeiros vão ser liberados na primeira semana, e aí a aula vem aqui, você tem a aula mais um PDF de cada aula. Então todos os PDFs, ó, você tem cada aula dessa tem um PDF, e o PDF meio que resume o que está na aula. Por exemplo, aqui vamos ver aqui um resumo. Aqui o resumo, ele resume o que eu falei na aula e passa uma tarefazinha para você fazer, né? Então, como a gente falou, vocês escolheram, a gente vai aqui para a aula de questões. Vamos aqui para a aula de questões, né? Vamos assistir essa aula. O módulo 3 é o módulo realmente mais pesado do curso, e eu vou pegar parte desse módulo e vou diluir no módulo de planejamento, que essa parte inicial aqui é muito interessante, vir para o planejamento para facilitar os estudos de vocês e não ficar muita coisa em uma semana só. Então eu vou pegar essa daqui, vai vir em uma semana, depois vocês vão receber o módulo do estudo, depois vem o módulo discursivo, módulo de prova, e ainda tem os bônus aqui, que os bônus, por exemplo, aqui de produtividade, cada um fala, trata de uma aula, beleza? Então vamos aqui para a nossa aula de hoje, que é a aula de questões. Então vamos continuar agora, vamos falar aqui sobre questões. Qual que é a importância das questões? Primeiro você tem que entender que na prova você vai resolver questões. Então nesse momento é o momento de errar. Deixa para acertar na prova. Não, lógico que você não vai só errar todas as questões. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem muita gente que tem medo de resolver questões porque não está preparado. Não sabe a matéria inteira ainda. Deixa eu terminar a matéria para começar a resolver. Eu fui uma pessoa assim. Eu pensava que era assim. Não, deixa eu terminar direito constitucional inteiro logo. Depois eu vou começar a resolver questões. Não é assim. Você tem que andar. É aquele negócio da canoa que eu falei no primeiro módulo. Você tem que estar sempre andando dos dois lados. Um lado de aprendizado, outro lado de prática. Remando dos dois lados. Se você remar só de um lado, só do lado da prática, você vai girar no mesmo... Só no lado do aprendizado, você vai girar no mesmo ponto. Se você remar só do lado de exercício, só do lado da prática, você também gira no mesmo ponto. Porque quando você só faz questão sem saber se está errando, se está acertando pelos motivos certos, você vai ficar girando, você não vai ficar saber como pode melhorar, como sair daquele platô. Segundo motivo que eu acho importante é para você testar, para saber se você entendeu o que você leu, o que você estudou. Muitas vezes a gente pensa que está entendendo o negócio, mas quando vai para a prática a gente não entendeu nada. E aí quando volta, principalmente isso acontece muito com matérias de exatas, raciocínio lógico. Parece que você está entendendo tudo quando o professor está falando, quando você vai fazer, você nem lembra do que era direito para fazer na questão. Então, é muito importante que você faça questões que ela vai ser um indicador para saber se você está bem
está mal, se você pode avançar naquela matéria, se você tem que voltar para a teoria, se você tem que procurar outro professor, procurar outro método de absorção de conteúdo, seja por vídeo, seja por uma aula particular ou algum ponto, alguma coisa que você tenha que melhorar. Terceiro ponto importante é para você fixar o conteúdo. Então, tem um momento que você faz tanto exercício que você busca a fixação. Cada exercício tem importância em cada etapa. Quarto ponto aqui é para você entender o que a banca cobra. Você pegar a malandragem da banca. Então, tem vezes que você olha assim e pensa, não, isso eu já sei. Mas às vezes, uma banca ela cobra de uma forma. Uma banca dá ênfase em um inciso diferente do que a outra dava. Então, é muito importante você entender a malandragem da banca, entender como que uma banca gosta de cobrar um assunto. O quanto de questão que eu devo fazer? E aí eu te falo, ela varia conforme o conhecimento do assunto. O quanto, que eu digo, quanto por cento do seu tempo. Lembrando que as questões, elas estão dentro do bloco de estudo. Ela não é um bloco de estudo separado, elas estão dentro do bloco de estudo. Então, se seu bloco de estudo ali tem 1h40 de estudo, 20% dela vai ser para exercício. Eu coloquei aqui percentuais para você ter uma noção mais ou menos. Você vai ver que aqui, ó, no começo, a teoria ela pega bastante parte, é teoria. Exercício e revisão pega uma parte no início, porque a gente tem aquela revisão espartana, de você revisar as 3 aulas anteriores, as 2 aulas, dependendo de como você vai fazer a sua revisão, de como você vai adaptar a sua revisão. E aí, eu coloquei sempre isso aqui para você meio que... Isso aqui não é uma coisa obrigatória. Isso aqui é para você ter um balizamento, ter um norte. E aí você vai vendo que os exercícios vão aumentando, as revisões aumentam no primeiro momento e depois elas diminuem. Quando que ela vai diminuir? Lá no final, quando você já tiver com a matéria praticamente toda estudada, quando tiver o assunto esgotado. E aí eu coloquei que a teoria diminui para 20%, por quê? Porque a teoria nem sempre vai ser 20%, porque vai depender do seu resultado nos exercícios. Se você acertar tudo, você só vai dar uma olhada na revisão. Se você acertar 100% das questões, você acertou as questões inteiras, pô, beleza, agora eu vou dar uma olhada na revisão. Então, quando é que você vai voltar no estudo novamente teórico? Você vai voltar no estudo teórico no momento em que você sentiu uma dificuldade, sentiu alguma dificuldade no exercício, aí você volta lá na teoria. E a lei seca ali é praticamente, ela toma conta desses 20% residual. Então, no final vai ficar basicamente lei seca, exercício e revisão. E você só volta na teoria quando tiver alguma dificuldade nos exercícios, algum assunto que você não lembra de jeito nenhum, algum assunto que parece uma coisa nova para você. Beleza? Próxima coisa, quais são os tipos de questões que eu falo? Eu falo do tipo de questão de compreensão, que é aquela, você lê o assunto, você vai fazer as questões de compreensão para saber se você realmente entendeu, se você compreendeu aquele assunto. Quantas questões? De umas 5 a 15 questões eu coloquei aí em torno disso. Depois disso, você vai fazer o seu resumo. Fez o resumo, você volta para novas questões, para as questões que eu chamo de fixação, que aí elas têm o objetivo de fixar o conteúdo, de você realmente absorver aquele conteúdo. E por fim aí, a gente vem para as questões de fixação e revisão. O que é isso? São aquelas questões que você já estudou aquela aula, você está nela de novo para fixar e para revisar aquele conteúdo. E aí, quantas vezes que eu falei? Quantas questões são boas? O máximo que você conseguir. E aí eu deixo um adendo. Ó. Pode repetir várias vezes as mesmas questões, contanto que elas sejam espaçadas. Não adianta você fazer a mesma questão 10 vezes hoje. Agora, se você fizer a questão hoje, se fizer a mesma questão semana que vem, na outra semana, 10 semanas seguidas, na 11ª você vai estar top nesse assunto, top nessa questão. Agora, se você fizer as 10 questões hoje, na 11ª semana voltar para esse assunto, talvez você nem lembre do que você estudou. Por isso, você pode repetir as questões do PDF, as questões da videoaula, as questões da apostila que você tem, contanto que sejam espaçados. Nem sempre você vai fazer de forma seguida todas as questões que tem lá no PDF. Por exemplo,
Pô, tem 60 questões no PDF. Faz as ímpares hoje e faz as pares na revisão. Então eu acho interessante você dar essa mesclada. Por que as ímpares? Por que as pares? Porque as questões do PDF elas seguem uma ordem cronológica do assunto que você aprendeu. Então você pegando as ímpares, você consegue pegar todos os assuntos. E pegando as pares, você também consegue pegar todos os assuntos dividindo por 2. E quais são as questões que você vai fazer? Por quê? Porque quando a gente estuda para concurso, a gente sabe que tem diversos níveis de questões. Tem questão que ela é para técnico, tem questão que ela é para juiz. Então, quando você está iniciando um estudo, não adianta você querer pegar aquelas mais difíceis. Por quê? Você vai se frustrar, você vai achar que aquilo é muito difícil, que aquilo não é para você. Então você vai pegar as questões de acordo com o seu nível. Se você leu uma aula e logo após, dentro da aula, tem as questões, elas provavelmente já são filtradas de acordo com o nível da aula que foi dado. Então, pegue questões de acordo com o seu nível, com o nível que você está hoje. E você tem que ser sincero com você mesmo. Não adianta você falar, não, eu sou bom, eu consigo. Todo mundo acha que é bom, cara. Não tem isso. Todo mundo se acha especial, acha que é bom. Mas seja sincero, seja honesto com seus estudos. E também você vai pegar de assuntos que você já estudou. Porque se você pegar de assuntos que você não estudou, que você vai estudar, que você acha que tem noção, você pode acabar se ferrando, pode acabar indo mal. Então é muito importante que você pegue questões de assuntos que você já estudou, para que você não venha quebrar cara, não venha desmotivar, não venha parar de estudar por pegar questões aleatórias. E como é que você vai resolver as questões? Eu fiz aqui mais ou menos o que você vai fazer. Você vai resolver as questões, todas as questões da sua PDF e da aula. E aí eu falo, não necessariamente na mesma hora, que é o que eu falei agora, que você pode pegar as ímpares no momento e as pares nas revisões seguintes. Acho que essa é uma boa estratégia de estudo. Lógico, se tiver bastante questão no seu PDF, na sua aula, no local que você estuda. E você vai ter que, depois, o que você vai fazer depois? Isso é só um adendo importante. Agora, você vai ler a questão e você vai buscar o erro na questão. Por que é buscar o erro? Porque se você leu a questão, você não conseguiu encontrar o erro, com certeza, provavelmente ela vai estar certa. Olha, Paulo, isso é óbvio. Mas é óbvio porque é o seguinte. Porque quando você pega uma questão, se você pensar, será que ela está certa ou está errada? Aí você tem seu cérebro tem duas escolhas. Agora, se você chegar na questão procurando o erro, deixa eu ver onde está o erro nisso aqui. Pô, não achei. Então, ela é certa. Então, você tem que buscar o erro. Quando você tem critérios certos, você já sabe onde chegar. Então, se você chegar num restaurante e falar assim, olha, o restaurante tem um cardápio gigantesco. Aí você fala, eu quero comer peixe. Então você já restringe. Quero comer peixe que seja menos de R$60, restringe mais. E que tenha menos tempo. Então você colocou 3 critérios. Agora na questão, se você colocar, será que é certo, será que é errado, não sei o que, seu cérebro começa a devagar. Acho que é certo por causa disso. Acho que é errado por causa disso. Agora você fala assim, olha, deixa eu ver se essa questão está errada. Ah não, ela está certa, beleza. Não achei o erro, então ela está certa. Então, sempre buscar o erro nas questões. Terceiro ponto é ler os comentários das questões imediatamente. Logo após você fazer a questão, você já tem que ler o comentário que vem em seguida. Se você assina um site de questões, melhor ainda, porque lá tem comentários do professor. Se tiver um PDF, já vem um comentário embaixo. Isso é importantíssimo. Você não faz uma bateria de questões e depois vê os comentários. Não, você faz a questão e já lê os comentários. Porque se você fizer uma bateria de questões, você vai ficar com preguiça de ler os comentários. Você vai acabar lendo os comentários apenas das questões que você errou. E é importante que você leia todos os comentários. Não importa se você acertou ou se você errou. Por quê? Porque se você acertou, você tem que ver se você acertou pelos motivos certos. Se você chutou, você tem que ver por que você chutou e por que você não sabia daquilo. E se você errou, você tem que ver por que ele errou. E eu vou te mostrar quais são os consertos de cada erro. E quarto, você vai decidir se vai ajustar ou não o resumo. Por quê? Esse detalhe aqui do comentário eu não sabia. Você pode ir lá no seu resumo e adicionar uma nova informação.
Aí você vem e me fala, Paulo, eu erro muitas questões, o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um batimento do motivo de você ter errado aquelas questões. Quais são os motivos? Eu listei 5 aqui, pode ser que existam mais, mas eu listei 5 que, com certeza, utilizando Pareto, esses são 5 mais recorrentes. 1, porque você não estudou aquele assunto ainda. 2, você não lembrou do conteúdo da questão. 3, você acabou errando a questão por engano, você queria falar que era certo e falou que era errada, foi sem querer, ou ouviu uma vírgula errada, ou esqueceu de ver uma palavra, alguma coisa. 4, estudou o conteúdo, mas não estava no seu resumo. Por quê? Porque você estudou aquele conteúdo, você revisou, você está bem na revisão daquela matéria, mas aquele assunto específico não estava no conteúdo, porque você pensou que não fosse importante. E aí é o 4º erro. E o 5º é porque você não entendeu direito o que a questão quis cobrar ou alguma coisa. E aí, qual foi o erro? Qual foi o erro da questão? Motivo: não estudou o assunto ainda. Então qual que foi o erro? O erro foi na seleção da questão. Você pegou aquela questão, se você fez um caderno no site de questões ou alguma coisa, pode ter sido que você fez algum erro, você acabou colocando um filtro errado e aquela questão caiu lá dentro. E o erro fez questão que não era para você fazer, porque não foi de um assunto que você já estudou. Solução: focar em questões do que já estudou, beleza? Então, esse é a primeira correção do erro. Segundo erro: não se lembrou do conteúdo da questão. O que aconteceu? Não fez uma revisão boa, não fez uma revisão consistente. O que você vai fazer como solução de não se lembrar? Você vai fazer a revisão espartana com todos os passos. Não pula. O pessoal acha que é bobeira. Não, revisão não é importante. Revisão é uma das etapas mais importantes dos seus estudos. Terceiro, errou por engano, ou seja, você não leu com atenção. Qual que é a solução? Você vai ler todos os próximos com atenção. Aquele negócio. Quando você quebra a cara, você começa a aprender mais. Você começa a notar, a aprender mais, vai começar a olhar mais onde você pode errar e você já está mapeado quais são os principais erros que você pode cometer. E agora você nunca mais vai ler uma questão desatento. Quando você erra, principalmente se você errar em uma prova, uma questão por desatenção, você nunca mais vai fazer questão desatento. Quarto ponto aqui: estudou o conteúdo, mas não estava no resumo. O que aconteceu? Foi um resumo falho. Às vezes, é uma questão que ela não tem importância, mas caiu na sua questão, mas caiu no seu material. Se for pequeno, uma coisa pequena, atualiza o seu resumo. Acho que você tem que atualizar. Agora, se for uma questão que ela não cai mais no seu conteúdo, não tem nada a ver a questão, pode ser que não tenha necessidade. Mas se for uma questão ali que realmente você tinha que saber e o seu resumo estava falho, isso você que vai ter que decidir. Você vai ter que olhar para a questão e falar: não, meu resumo estava falho, eu vou ajustar o meu resumo, vou lá melhorar com os tópicos dessa questão, com o que a questão falou. Beleza? Então, é esse aí. E se você não entendeu direito, o que você vai fazer? Qual foi o erro de você não ter entendido direito? Pode ter sido o material inadequado do estudo. Por quê? Porque às vezes você está querendo estudar por um livro muito rebuscado, que não é para o seu nível ainda. Você tem que buscar livros, materiais do nível que você está. Então não adianta você querer começar a estudar direito administrativo com Di Pietro, se você nunca viu aquilo. Começa com o básico, começa com um resumo, começa com um PDF, começa com uma videoaula, começa com o material que está adequado para você. E aí a solução é buscar novas explicações. O quê? Um material mais simplificado, se tiver muito rebuscado para você, um vídeo no YouTube que explique melhor aquele assunto, ou alguma aula presencial que seja, se você achar que tem necessidade. Hoje em dia eu vejo que tem muita videoaula, não tem por que você frequentar um presencial. Presencial é só para aquelas pessoas que não estão disciplinadas. E se você chegou até aqui, nesse momento, nesse módulo, nessa aula, é porque você realmente quer passar em concurso, você está decidido a passar, que é isso que você quer mesmo, beleza? Então, essa é a nossa aula de questões. Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula. Então, pessoal,
essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez te peço aqueles 2 favorzinhos. Deixe seu comentário, o que você achou dessa aula, o que você espera do curso e quais são suas dúvidas do curso. Lembrando que até domingo as aulas ficam no ar, às 21 horas no domingo eu te vejo na nossa live, vai ser lá, eu vou te passar exatamente como vai funcionar o programa e se o programa é para você ou não, tudo bem? Então, um abraço, bons estudos e até domingo às 21 horas.